Olá, muito bem. Nós estamos iniciando mais um programa, O Viver é Cristo. E para nós uma grande alegria de transmitir esse programa ao seu lar. E convido você a assistir esse programa e para nós um prazer a sua presença e ouvir a palavra do Senhor. O que o Senhor tem reservado para hoje você ouvir. É uma palavra de mensagem de alegria, de paz e de esperança. É uma palavra de salvação. Nosso irmão André vai trazer essa mensagem para você hoje. Meu irmão, qual o tema da mensagem? Hoje o tema é o encontro com o Senhor Jesus. O encontro com o Senhor Jesus. Hoje é um dia propício para isso. Fica conosco, são meia hora de programa. O nosso desejo é que a palavra de Deus possa tocar profundamente em nossos corações. Sempre queremos exaltar a pessoa bendita do nosso Salvador, como diz o João Batista, convém que ele cresça. E o nosso desejo é que a palavra de Deus possa trazer para nós conforto, alegria e a esperança que sem a salvação nunca teríamos condições para alcançar. No Evangelho segundo Lucas, e no último capítulo, capítulo 24, o Senhor Jesus já havia terminado seu ministério público, já havia salvado a vida de muitas pessoas marginalizadas. O Salvador já estava pronto para voltar para a casa do Pai. Mas antes da sua ascensão, o Senhor Jesus ainda tinha algo importante para dizer.
É interessante que os 4 evangelhos terminam. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João apresentando nos últimos momentos verdades preciosas. Mateus, no seu evangelho, capítulo 28, ele termina com a grande comissão do Senhor Jesus, o Salvador, aos seus discípulos, destacando a sua autoridade sobre a terra, e ele mesmo, o Salvador, ele dá uma promessa aos seus escolhidos, que ele estaria acompanhado o ministério deles dia a dia. Marcos termina com a ascensão do Senhor Jesus. Ele foi elevado às alturas. Lucas termina no último versículo com a verdade da importância da adoração e louvor, e ele mesmo diz que eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Interessante, em Lucas capítulo 24, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele está analisando a vida de alguns dos seus discípulos prediletos, né? O Senhor Jesus, ele sempre dava a impressão que todos estavam bem-vindos. Ele nunca mostrou parcialidade. O Salvador sempre estendia convites a todos, como em Mateus capítulo 11, ele estendeu o convite dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Em Marcos capítulo 1, versículo 17, o Salvador estendeu outro convite, dizendo: vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Em Lucas capítulo 9, o Senhor Jesus convidou os seus discípulos, dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas neste Evangelho segundo Lucas, o evangelista apresenta nesta última viagem do Senhor Jesus o Salvador que se compadeceu com alguns dos seus discípulos. Veja bem, em Lucas 24, versículo 15, a palavra de Deus diz que o Salvador fez questão de confortar os corações de alguns dos seus discípulos. 2 discípulos bastante deprimidos haviam acompanhado os últimos momentos do ministério do Senhor Jesus e já estão voltando à sua cidadezinha no interior, a aldeia chamada Emaús. E estavam discutindo, conversando sobre os acontecimentos na cidade de Jerusalém. A morte do Senhor Jesus, a terrível dor do sofredor que foi crucificado entre 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. O Salvador que nunca reclamou nestes momentos terríveis, mas que voluntariamente se ofereceu como um substituto. Um Salvador que havia preparado os seus discípulos para este momento de agonia e de dor. Mas a palavra de Deus destaca muito bem que estes discípulos estavam bastante aflitos, sobrecarregados e deprimidos. E no versículo 15 diz a palavra: o próprio Jesus, o mesmo Jesus, se aproximou e ia com eles. E é interessante anotar uma coisa. Quem falou primeiro nessa conversa tão importante foi os 2 discípulos viajando, conversando e discutindo. Analisando a conversa deles,
tudo fica perfeitamente claro. Eles não tinham mais esperança, pois o Senhor Jesus havia morrido em circunstâncias trágicas e terríveis. E tudo indica que o Salvador abriu a palavra de Deus para abrir os olhos deles, para entender o propósito de Deus na morte, no lugar chamado Calvário, a morte do Senhor Jesus. E Lucas destaca muito bem o conteúdo dessa conversa, pois diz a palavra de Deus, começando por Moisés e discorrendo todos os profetas, ele provou que o propósito de Deus sempre foi a morte do Senhor Jesus. Aliás, se nós tivéssemos lido em Lucas capítulo 9, versículo 51, nós veríamos uma verdade preciosa. Nada aconteceu por acaso, diz o evangelista Lucas no capítulo 9, verso 51, que o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, Criador e sustentador de todas as coisas, ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Este foi o propósito dele. Nada podia impedir o Senhor Jesus de fazer essa viagem. Marcos, o evangelista, quem escreveu o segundo livro do Novo Testamento, ele usa apenas um capítulo para descrever esta viagem. Mas Lucas nos dá mais detalhes do que os outros evangelistas. Lucas, começando no capítulo 9, verso 51, até capítulo 19, ele apresenta a viagem do Senhor Jesus, a última viagem à cidade de Jerusalém, passando por várias aldeias, bairros, cidadezinhas. O Senhor Jesus finalmente chegou na cidade de Jerusalém. Como havia sido profetizado, o Senhor Jesus cumpriu todas as suas promessas, pois as promessas do nosso Salvador são infalíveis. E o Senhor Jesus chegou, entrou na cidade, passou momentos agradáveis com os seus discípulos, e a palavra de Deus nos ajuda a entender a importância desses dias. Se tivéssemos lido no capítulo 23, nós veríamos o Senhor Jesus sendo conduzido para fora da cidade de Jerusalém. E diz a palavra de Deus em Lucas 23, versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E eu fico imaginando essa cena, pois a palavra de Deus nos dá bastante detalhes sobre esse dia. Mateus, no seu evangelho, no capítulo 27, ele não nos deixa na dúvida. O Senhor Jesus sofreu, o justo, para nós os injustos. Em um determinado momento, houve trevas sobre toda a terra, e o Senhor Jesus sofreu terrivelmente. Seria interessante notar em Mateus capítulo 27, que eles colocaram um título por cima da sua cabeça. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas ele foi rejeitado como rei. As multidões clamaram, fora com este, crucifica, não temos rei senão César.
E a palavra de Deus mostra que neste momento o Senhor Jesus inclinou a sua cabeça. O Salvador havia chegado um momento importantíssimo e ele disse: está consumado. Esta palavra traz a ideia de que tudo estava consumado, tudo pago, tudo estava resolvido para abrir um novo e vivo caminho para qualquer pecador perdido, desamparado e condenado. Foi necessário que ele sofresse, que ele mesmo carregasse no seu corpo o juízo de Deus, a morte, o derramamento de sangue. Então a palavra de Deus mostra que neste momento, e Marcos destaca bem esta verdade, o véu do santuário se rasgou de alto para baixo. Marcos, no seu Evangelho, capítulo 16, mostra a importância deste acontecimento. Rasgou o véu do santuário, mostrando que havia uma conexão entre os acontecimentos fora da cidade e os acontecimentos por dentro. E o nosso desejo hoje é que você notasse a palavra do Senhor Jesus, o Salvador. Foi necessário que ele sofresse, o justo, por nós, os injustos. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele não nos deixa na dúvida. Logo no início, esta carta, que talvez seja a mais importante para provar que o Evangelho é essencial para nós, ele diz que Deus é justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele começa falando da justiça de Deus, que Deus é o justificador daqueles que têm fé. Ele mostra em Romanos capítulo 1, versículo 17 e 18, que Deus é justo, ele não pode tolerar pecado. Ele é santo, santo, santo em todos os seus caminhos. A justiça de Deus se revela, a ira de Deus revela, o poder de Deus no Evangelho também se revela em Romanos capítulo 16. Mas para nós hoje, a esperança, você ouvindo esta mensagem, que você saiba que a única esperança para você chegar a esta salvação se encontra na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em Lucas capítulo 24, versículo 36, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele apareceu no meio. E que palavra boa ele trouxe aquele dia. Ele disse: paz seja convosco. É só ele que pode trazer para nós a verdadeira paz. É só ele quem tem condições para aliviar a nossa aflição, a nossa dor, a nossa agonia de espírito, a consciência pesada. Por isso, Davi, na sua confissão depois do seu pecado com Batseba, em Salmo 51, ele usa palavras como estas: lava-me completamente, ó Deus,
Purifica-me do meu pecado. Conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Ó Deus, livra-me, lava-me, purifica-me. Que alívio é chegar na presença do Senhor Jesus arrependido, confessando o seu pecado e confiando no Senhor Jesus como o único Salvador e descansando na obra que Ele fez e crendo por fé nesta obra. Não precisa muita fé. O Senhor Jesus um dia disse a um dos seus discípulos: homem de pequena fé, por que duvidaste? Outro dia o Senhor Jesus elogiou uma mulher cananeia, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Mas basta confiar unicamente no Senhor Jesus como a única solução e descansando naquela obra, reconhecendo que não tem condições para fazer absolutamente nada. A palavra de Deus não nos deixa na dúvida. Crê no Senhor Jesus, será salvo. O carcereiro, na cidade de Filipos, logo após a chegada do Evangelho na Europa, ele perguntou: o que devo fazer para que seja salvo? E a resposta foi esta: crê no Senhor Jesus, será salvo. Ele crê no Senhor Jesus com alegria. Ele convidou os pregadores a voltarem à sua casa. Toda a sua família se converteu. Eles foram batizados. É assim que Deus faz a obra maravilhosa. Finalmente, em Lucas capítulo 24, versículo 50, a palavra de Deus diz que Ele os conduziu para fora. O Senhor Jesus já estava pronto para a sua ascensão. E louvado seja Deus por esta verdade. Tudo Cristo já tem feito e com perfeição. Deus, com isto satisfeito, dá-nos salvação. Crê no Senhor Jesus antes que seja tarde demais. Não se esqueça, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só, e vindo depois disto o juízo. Louvado seja Deus por esta maravilhosa salvação. Nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus nunca repetiu esta obra. Não temos nenhuma dúvida, tudo que ele fazia esplendidamente bem, conforme lemos em Marcos capítulo 7, no último versículo. Mas a obra da nossa salvação, ele fez uma vez só, uma vez para sempre. O sangue dele foi derramado. Uma vez ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Uma vez o Senhor Jesus clamou: está consumado. Uma vez ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, ele expirou. Uma vez mais o Evangelho está sendo pregado. Mas, amigo, não seja incrédulo. Um dia será tarde demais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. E o nosso desejo é que a palavra de Deus possa alcançar a sua vida. Que assim seja. Amém.
Bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo. E a mensagem de salvação foi entregue hoje para você. Não deixe passar, não deixe para amanhã. Aceita hoje Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp, é 999 10 15 50. 999 10 15 50. Adiciona, coloca o seu nome, o nome da pessoa que precisa de oração, família, parente, amigos. Pode colocar e nós vamos orar por você. Nós temos um grupo grande de irmãos consagrados para orar por você. Coloca lá e se tiver alguma dúvida na mensagem também, manda a mensagem que nós vamos responder conforme a palavra do Senhor nos ensina. Se tiver alguma dúvida, nós vamos esclarecer, tá bom? Temos aí também os nossos canais, você pode visitar os nossos canais, aí YouTube e o Facebook, e você vai adicionar lá o Viver é Cristo Oficial. Você vai assistir esta mensagem e muitas outras, tá bom? Temos também as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barros, 1220, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a escola bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E todas as quartas-feiras nós temos às 20 horas a reunião de oração. Vem nos visitar, nós vamos orar por você e a sua visita será um grande prazer para nós, tá bom? Temos outro trabalho também ali no bairro Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156, também todos os domingos às 10 horas da manhã, a escola bíblica, às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali que os nossos irmãos estão aguardando a sua visita e você vai ser muito bem recebido e eles vão orar por você também. Temos também ali no bairro São Jorge, na Rua Bufete, número 40, também todos os domingos às 10 horas, escola bíblica, às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Ali estão os nossos irmãos esperando a sua visita e você vai ser muito bem recebido, tá bom? Temos também o que aparece na sua tela, aí é Emaús. O que é Emaús? É um curso bíblico. Aparece aí, você abaixa o aplicativo e você recebe a mensagem da Bíblia. E junto com a mensagem vem a explicação. E também vem junto as perguntas, são 10 perguntas. Se caso você errar algumas, ela mesmo corrige. E você vai entender que a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Agora eu vou despedir de você, agradecendo a sua audiência. Nosso irmão André vai orar por você. Não saia daí, que ele vai orar por você, tá bom? Até o próximo programa, querendo o Senhor. Nosso Deus, amado Pai, que está no céu, louvado seja sempre seu nome por esta maravilhosa salvação que nos alcançou e nos deu vida e vida em abundância quando nós estávamos longe de Ti, mortos em ofensas e pecados, fazendo as inclinações da nossa carne. Louvado seja sempre o nome daquele que veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. E o nosso desejo é que hoje a palavra possa mostrar para nós claramente que sem a pessoa bendita do Senhor Jesus não existe esperança. Embaixo do céu não existe outro Salvador. E nós sabemos muito bem que o adversário, o inimigo, Satanás, ele está sempre buscando alguém para devorar. E o nosso desejo hoje é que a palavra possa penetrar em nossos corações, que haja esclarecimento, fé no Senhor Jesus e a verdadeira paz e felicidade. Nós agradecemos em nome dele mesmo. Amém.